Gente, esse mês é o mês Abril Marrom. É um mês para fazer alerta sobre a importância da prevenção e o combate a doenças que causam cegueira. Só para vocês terem uma noção, 1.200.000 pessoas no Brasil são cegas. 80% desses casos poderiam ter sido evitados com o diagnóstico precoce e com tratamento correto. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui o presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia, o Dr. Ayrton Ramos. Oi, doutor Ayrton, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, eu que agradeço. Quais as ações vocês estão fazendo nesse Abril Marrom para chamar atenção para esse número que assusta, né? 1.200.000 pessoas cegas, 80% poderiam não estar cegas se tivessem feito o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Quais as ações para alertar sobre isso? Olha, Márcia, isso é um número que realmente tem uma importância, né? Porque você vê 1.200.000 pessoas que têm dificuldade de, inclusive, se inserir na sociedade, né? E as ações que a gente faz como associação é justamente esse alerta às pessoas que têm que fazer uma prevenção, né? A pessoa tem que ir no médico oftalmologista, porque se você tem 1.200.000 pessoas com deficiência visual e 80% dessas poderiam ter sua cegueira evitada, tá? A prevenção é o melhor caminho. A gente sempre fala, né, que prevenir é melhor do que remediar. E a melhor prevenção, no caso da oftalmologia, é as pessoas procurarem médico oftalmologista. Porque é numa consulta oftalmológica que o médico consegue identificar doenças, como, por exemplo, o glaucoma, que é uma doença traiçoeira, uma doença que não dá sintomas, e quando a pessoa percebe que tem problema de visão, muitas vezes já é tarde e o tratamento é difícil. As pessoas, às vezes, vão no oftalmologista achando que o óculos está fraco e vão lá, vamos dizer assim, querendo trocar o óculos ou achar que o óculos está arriscado. E é nesse momento que o médico oftalmologista consegue fazer um diagnóstico de uma doença que estava ali escondida, que é uma doença traiçoeira, que poderia estar levando ou já ter levado à perda da visão. E qual é o alerta para a criança, papais e mamães que estão nos acompanhando? A criança começa a reclamar, diz que não está enxergando o quadro, diz que não está conseguindo ver direito, brincar direito, está sem atenção nas atividades. São alertas para levar a criança ao oftalmologista? Com certeza. Sempre tem, inclusive, dor de cabeça na criança, dificuldade no colégio. Mas uma coisa importantíssima, que às vezes a criança, ela nasce com um olho bem desenvolvido e o outro não tanto. E a criança não consegue saber exatamente qual olho que enxerga, qual olho que não enxerga. E os pais, às vezes, não conseguem perceber, e os professores também não. Então, é importante que a criança seja levada, mesmo num período pré-escolar, para que o médico oftalmologista possa examinar, porque ela pode ter um olho que ela enxerga e o outro olho que ela não enxerga. E se a gente não estimular esse olhinho dela antes dos 6 anos de idade, esse olho fica aquele olho preguiçoso, aquele olho que não vai ter visão. Então, a criança acaba tendo visão só de um olho o resto da vida. Mas poderia ter sido evitado se levasse ao médico oftalmologista. Se os pais esperam a criança ter alguma dificuldade na escola, por exemplo, aí os dois olhos são acometidos. Mas quando a criança tem um olho só que é acometido e o outro é ruim, a criança não tem como saber, de fato, uma criança, ela pode ter uma vida praticamente normal, porém com o olho com dificuldade. Doutora Ayrton, vamos falar de novo dos números, porque realmente me chama muito a atenção, né? 1.200.000 pessoas em todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, quase 200.000 pessoas, né? É um número Sim. muito significativo para um estado como o nosso. E aí me preocupa também o seguinte, a gente faz o alerta, é o Abril Marrom, é o alerta para que as pessoas procurem o oftalmologista. Mas se as pessoas procurarem, o Sistema Único de Saúde comporta? Tem médico para atender todo mundo? Como é que funciona o atendimento gratuito? Nós, como Associação de Médicos Oftalmologistas, a gente orienta as autoridades de que esse problema é grave e o problema acontece. Você sabe que a oftalmologia ela não faz parte do atendimento primário à saúde, como, por exemplo, é a ginecologia, como é a cardiologia, né? E a gente tem lutado lá em Brasília, inclusive, para colocar a oftalmologia como serviço primário de atendimento. Porque você sabe que as pessoas vão procurar o oftalmologista não
uma doença, ela não vai dizendo, olha, eu tenho uma catarata, eu tenho glaucoma. Ela vai achando que a visão está ruim e achando que o problema é de óculos. Então, esse primeiro atendimento no serviço primário de saúde deveria ser implementado pelas autoridades. O que a gente faz com a Associação de Oftalmologistas é algumas ações em algumas prefeituras para fazer alguns convênios com prefeitura. Inclusive, na prefeitura de Criciúma, nós fizemos uma ação, fizemos um convênio com os médicos oftalmologistas locais e a prefeitura, e lá em Criciúma tinha uma fila de 6.000 pessoas para ser atendidas nesse atendimento primário. E a fila não existe mais porque a gente conseguiu intermediar isso. Em outras cidades de Santa Catarina também acontece isso. Mas é importante dizer que 70% da população brasileira depende do SUS, depende do sistema de saúde. E se o SUS não consegue dar conta de atender essas pessoas, de fato é muito complicado, as pessoas ficam sem atendimento. Tá? Mas a gente, como oftalmologista, a gente quer atender essas pessoas, inclusive os oftalmos estão engajados no sentido de procurar as prefeituras de cada cidade para fazer convênio para atender essas pessoas de baixa renda. Inclusive, nós temos também agora um planejamento para os próximos meses de cadastrar pessoas de baixa renda, até pelo site da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, inclusive é possível, hoje em dia todo mundo tem celular, né? Para que a gente possa estar direcionando esses pacientes para consultas, inclusive com consultas com um valor menor, para que a pessoa possa ter um acesso, pelo menos, à atenção primária. Para a gente fechar, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui para fazer o alerta. Gente, todo mundo sabe, eu sempre comento aqui que a gente faz uma pré-entrevista antes desse bate-papo aqui ao vivo com vocês. E ontem o doutor Ayrton me falava de várias ações que a Associação Catarinense de Oftalmologia está entrando para evitar que pessoas façam exames em óticas. Só médicos oftalmologistas podem fazer exames em óticas. Ninguém pode fazer venda casada, faz o exame, compra a lente, faz o exame, ganha o óculos, enfim. Queria aproveitar a presença do senhor aqui, queria aproveitar esse mês de abril marrom de alerta com relação à saúde dos olhos, para o senhor falar e explicar melhor sobre esse assunto. O que pode e o que não pode? De acordo com a lei, existem alguns decretos de 32 e 34, inclusive esses decretos foram ratificados agora pelo STF, e lá no decreto, nessa lei, a lei é bem clara. Ela diz que somente o médico oftalmologista pode receitar lentes de grau. Sendo assim, qualquer outro profissional, ou dentro da ótica, ou profissional chamado optometrista, ou mesmo óptico, eles não podem receitar a lente de grau. Por que não pode receitar a lente de grau? Porque a receita da lente de grau faz parte de uma consulta oftalmológica. Quando o paciente vem para a gente fazer a consulta, a gente vê a acuidade visual, a gente vê o grau do óculos, e a gente receita o óculos se de fato é necessário, se o óculos vai ajudar. Mas muitas vezes, como eu já citei, existe alguma doença associada. Quando uma pessoa vai num profissional ligado a uma ótica, ou lá dentro da ótica é feito o óculos, é feita a receita, 100% das pessoas precisam do óculos, e na verdade não é assim. A gente vê várias pessoas que foram em óticas, que foram profissionais não habilitados, que inclusive fazem exercício legal da medicina, receberam a receita de óculos, compraram óculos, gastaram o seu dinheiro com óculos que não resolve, porque tinha uma outra doença. Isso não é uma coisa incomum, é muito comum, você vê pelos números, só de pessoas cegas tem 1.200.000 pessoas, e dessas 80% sua cegueira poderia ser evitada. Muitas dessas pessoas vão num profissional não médico ou vão na ótica achando que o óculos vai resolver a vida deles, e muitas vezes não é. Então, quem está receitando óculos, examinando o paciente, não é médico, está fazendo exercício ilegal da medicina e está fazendo uma ilegalidade em relação a esse decreto 32 e 34 que foram ratificados pelo STF. Bom, gente, é com esse alerta importantíssimo que eu agradeço a entrevista do Dr. Ayrton Ramos, presidente da Associação Catarinense de Oftalmologia, trazendo informações para a gente sobre esse abril marrom, um mês de destaque aí para a importância da gente fazer o diagnóstico precoce, o tratamento correto para evitar cegueira. Doutor Ayrton, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia de feriado para o senhor. Obrigado igualmente. Valeu.